Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. A oração mais intensa, a escuta frequente da palavra de Deus, o jejum e a abstinência são práticas recomendadas pela Igreja que nos dispõem para uma verdadeira e profunda conversão e assim nos ajudam a nos preparar com o coração purificado para a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que a liturgia da palavra deste dia nos faz é a seguinte: qual é o jejum que agrada a Deus? O profeta Isaías, na leitura que nós ouvimos, denuncia um grande pecado, qual seja uma prática religiosa aparentemente piedosa e penitencial, mas que encobre a injustiça. Ele diz: no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. Ao mesmo tempo em que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Usar Deus para encobrir a injustiça é um pecado gravíssimo. Trata-se aqui de um gesto puramente exterior, incapaz de transformar o coração do ser humano. Como não ouvir aqui a palavra de Jesus que diz: quando jejuardes, nós ouvimos na última quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Uma prática exterior não transforma o coração. Essa é a crítica. Encobre a maldade, a injustiça, a inclinação má do coração do ser humano. A Sagrada Escritura e a tradição cristã nos ensinam que o jejum é uma grande ajuda para evitar o pecado e tudo o que nos induz a ele. É um meio de dominar as afeições desordenadas. Já no jardim de Deus, no Éden, jardim que Deus plantou para o ser humano, Deus prescreve a Adão: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. O jejum, podemos dizer, é prescrito por Deus a Adão como remédio contra o mal que conduza à morte. O jejum que agrada a Deus é a defesa, a preservação e a promoção da vida. Esse é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus
é aquele que tem como fruto a compaixão, a solidariedade, a justiça e o amor fraterno. O profeta Isaías indica os critérios para reconhecer o verdadeiro jejum como prática da união com o Senhor. Quais são esses critérios para reconhecer o verdadeiro jejum? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, romper todo tipo de sujeição, repartir o pão com o semelhante, acolher os pobres e os peregrinos. O verdadeiro jejum é aquele que leva a pessoa que o pratica a abrir o coração e as mãos para socorrer o outro em suas necessidades. O jejum que agrada a Deus engaja a pessoa a comprometer-se com uma nova ordem das coisas, baseada na justiça e no respeito incondicional pela vida humana. Os fariseus, que se autoelogiam de jejuar, eles acham isso a coisa mais importante do mundo. Eles, que se autoelogiam, revelam a sua dureza de coração e a sua cegueira. Para muitos deles, ao menos, a prática do jejum não foi capaz de abrir-lhes o coração e os olhos. Por quê? Porque eles foram incapazes de reconhecer que em Jesus a festa da salvação já começou. Que em Jesus e por Ele, e estando Ele no meio de nós, é tempo da alegria. Não puderam. O jejum que eles praticaram não teve qualquer consequência para a vida deles. Não transformou o coração e não foi capaz de iluminar a vida deles para que eles pudessem ver e reconhecer a visita salvífica de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, neste tempo propício à conversão, peçamos ao Senhor que nossa penitência nos alcance de Deus a graça da conversão à alegria, da conversão à justiça e da conversão ao amor fraterno.